E você ouviu isso mesmo. Exatamente. Pactos. Segundo a questão 549 do Livro dos Espíritos, não existe pactos. Há, porém, naturezas ruins que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar alguém próximo a mim e não sabes como fazer isso? Chamas então os espíritos inferiores que, como você, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Mas ele não percebe que o seu próximo pode se livrar deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação de uma vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que querem fazer. E nisto é o que consiste o pacto. O fato, por exemplo, de um homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores, isso nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulação quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Já a questão 550 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: são apenas lendas, as histórias em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em torná-las ao pé da letra, em tomá-las ao pé da letra. Isto a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Ele sofrerá na vida futura as consequências deste ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra mais e mais, não terá no mundo dos espíritos a satisfação que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se esse o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Bom, pequeninos, perdoe-me a minha ignorância, mas isso que eu acabei de dizer foi lido do Livro dos Espíritos. Eu particularmente tenho uma dificuldade de entender o vocabulário espírita. É um pouco complicado, mas aqui ele quer dizer mais ou menos o seguinte: não existe um pacto com o diabo. Você não vai ter sua alma perdida ao sofrimento eterno para todo sempre. O que existe é uma vontade, um desejo de fazer o mal. Então você atrai para si aqueles espíritos e você faz aquela obra maligna. Só que tudo aquilo vai gerar um retorno para a sua vida, de uma forma ou de outra. O Livro dos Espíritos diz: se você contratou uma entidade para obter riquezas, você vai ter riquezas. Mas naquela sua vida presente, você precisou passar por uma situação difícil para fazer um resgate. O que seria um resgate? Ou seja, numa vida anterior, você foi muito rico e bem-sucedido e usou desse recurso para humilhar pessoas, para matar pessoas, para se corromper, se prostituir, se tornar uma pessoa devassa. Você usou essa riqueza intencionalmente mal, para o mal, e não desenvolveu a sua espiritualidade. Então nesta vida você vem com essa pendência. Só que aí você contrata um espírito para te trazer riquezas. O que é que isto vai fazer? Você vai repetir a vida anterior. E quando você morrer, você vai renascer, só que numa situação pior do que a anterior. Em vez de você nascer mal de vida, necessitando de dinheiro, você vai nascer pobre, miserável. Em vez de estar necessitando de uma coisa ou de outra, você vai necessitar de tudo.
vai ser pobre em amigos, vai ser miserável em dinheiro, não vai ter onde morar, vai ser um mendigo de rua e jamais vai saber o que é um pacto. Você não vai saber o que é isso e vai viver uma vida inteira assim. Por isso que não compensa fazer o mal. Se hoje você tenta prejudicar uma pessoa pelo simples fato de não gostar dela, amanhã 10 pessoas estarão tentando te prejudicar pelo fato de não gostarem de você. É assim que funciona. É a lei do karma. Pactos não compensam.